gente, eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Eu sou a cabecinha pensante, as mãozinhas trabalhantes aqui do ateliê Artes da Dani Viste. E hoje venho trazer um assunto para vocês que é uma das minhas paixões, devo confessar. Existem pessoas que gostam de várias coisas. Eu amo tesouras. E assim, essas aqui são só um pouquinho das tesouras que eu tenho. Essas aqui normalmente são separadas para costura, porque eu sou dessas, tá? Eu gosto de separar as minhas tesouras por materiais que elas cortam. Eu já ouvi falar e já vi na prática que isso ajuda bastante a manter o que a gente chama de fio da tesoura, ou seja, a amolação, o jeito que a tesoura fica amolada. Parece que dura um pouco mais. Então, o que eu fiz? Aqui vocês estão vendo que eu tenho algumas das minhas tesouras, não são todas. Mas eu tenho tesouras comuns, tá? Que eu compro normalmente, não tem... Não, essa aqui, ó. Essa é da Mondial. Essa é da Tramontina. Mas não tem, assim, uma marca. Ah, não, porque eu só uso desta marca. Não tem. Eu normalmente uso de várias marcas. E por que eu tô falando com vocês? Eu não sei se você reparou o cabo das minhas tesouras, ó. Cada cabinho tem parece um pingentinho, um detalhezinho, não é. Eu gosto de amarrar. Por exemplo, essa aqui tem amarrado feltro. Por quê? Porque quando eu preciso trabalhar com feltro, eu já sei que eu vou usar essa tesoura. E no caso, por que ela é grande? Porque quando a gente corta alguma coisa, é interessante que a gente abra bastante a tesoura, encoste nesse final e aí você vai apertando. Outro detalhe, não é a mão que vai acompanhando o corte, é o que a gente está cortando. A tesoura ela fica meio que parada. Lógico que uma vez ou outra a gente vai movimentar, mas normalmente a gente vai fechando a tesoura com a mão meio que parada. E o feltro, papel, as outras coisas, o EVA, é que se move. Pode parecer besteira, mas dá uma diferença maravilhosa no corte. Agora eu falei para vocês da minha tesoura de feltro. Normalmente a tesoura de feltro, ela perde o fio mais rápido. Uma coisa que não é legal é a gente misturar a tesoura que corta tecido para cortar papel, para cortar EVA. Por quê? Porque o tecido ele mantém, parece que o fio da tesoura por mais tempo se a gente só usa para cortar o tecido. Por isso eu coloco pedacinhos de pano mesmo, sabe? Quando você corta alguma peça de pano e fica um fiozinho de pano que você pega e joga fora, então eu normalmente amarro no cabo das minhas tesouras, ó. Tem essa aqui, que eu amarro no cabo da tesoura, porque aqui em casa todo mundo já sabe. Ah, essa aqui só pode pano, né? Eu falo exatamente. Tá, e essa aqui só feltro? Exatamente. Para as de papel, normalmente eu uso menores. Essa aqui é uma que eu uso para cortar papel. Mas também ela é uma tesoura, vamos dizer assim, multiuso. Se você olhar, ela já está bem gasta, assim, né? De tanto que eu uso. Porque ela é uma tesoura de precisão, vamos dizer assim. Ela corta até o biquinho aqui, enquanto normalmente a maioria das tesouras, a gente, quando tenta cortar aqui no biquinho, só se for para cortar a mão da gente, que parece que elas cortam com o biquinho, mas caso contrário é difícil cortar alguma coisa com o biquinho das tesouras. As tesouras de precisão, elas cortam até o último biquinho. Essa aqui já foi de papel e hoje tá na seção multiuso, por isso que ela nem tem nada aqui amarradinho. Por quê? Porque eu uso ela para vários trabalhos, seja com feltro, precisando dar uma paradinha para deixar o feltro mais lisinho no corte. Quanto menor a tesourinha, vamos dizer assim, né, uma tesoura de precisão ajuda muito. Bem, vocês conheceram hoje
só um pouquinho das minhas tesouras. Espero que tenha feito sentido para você, porque às vezes a gente olha, e já aconteceu comigo aqui em casa, de alguém pegar uma tesoura, não saber para que essa tesoura serve e ir lá e usar até para cortar galho de árvore. Não, é só um galinho fininho aqui, né? Chega, balancei o microfone aqui, né? Porque o coração da pessoa... Nossa, mas você é tão apegada assim à tesoura? Não é que eu seja apegada à tesoura, mas é que vamos combinar, né? A gente cuida para poder ter o material por mais tempo, aí vem alguém que pega e não sabe direito para o que é. Eu tenho um outro recipiente que eu guardo tesouras menorzinhas, que é uma caneca, e nela tá dizendo assim: não mexa nas minhas tesouras. E é mais ou menos isso. Não é que ninguém pode mexer. Aqui em casa todo mundo pega as minhas tesouras. Quem fez isso não estava acostumada. A pessoa que fez não estava acostumada aqui com o ambiente de casa. Porque aqui em casa todo mundo tem acesso ao meu ateliê, aos meus materiais. Mas eles sabem que para cada coisa existe uma função. E assim, você pode até pegar e usar para outra função, mas aí acaba estragando e eu tendo que repor material, né? Que é o caso das tesouras. Se você pega uma tesoura e vai cortar um galho de árvore, por menor que ele seja, um galinho de roseira, vai estar alterando, né, o fio da tesoura. Então, assim, não é o mais aconselhável. Existem tesouras próprias para podar as nossas árvores, as nossas flores. Normalmente não são essas. Existem tesouras, as que eu mostrei todas para vocês são tesouras retas, né? O fio dela, né, quando a gente corta, espero que vocês consigam ver aí, ó, ele é um fio reto. Mas, não sei se você sabia, existem outros cortes de tesoura. Existe a tesoura em zigue-zague, que é bem retinho mesmo o corte, e existe essa aqui que é de escalope. Olha só, ela não é tão, como é que eu vou dizer, tão fininha. Olha a diferença do corte dessa tesoura para o corte dessa outra tesoura aqui. Tá vendo? Essa aqui é bem mais fina. E essa aqui o corte é bem mais largo e tem, vamos dizer assim, um desenho, né? Que são as ondinhas que a gente chama de escalope. Claro que é aquilo que eu falei para vocês. É interessante que a gente tenha o material correto para usar em determinados materiais que a gente vai trabalhar, né? A ferramenta correta para trabalhar com o material. Não estou dizendo com isso, mas eu estou começando, eu tenho que comprar tanta tesoura assim. Não, se você está começando, começa como eu. Usa a mesma tesoura para tudo. Depois, quando você puder, você compra uma tesoura e diz assim, tá, essa aqui é para tecido. E aí você já começa meio que a separar as ferramentas que você tem para os materiais que você vai trabalhar. Como eu falei para vocês, eu amo tesoura. Se deixar, eu fico aqui falando, porque dá para a gente cortar com esses desenhos. Por exemplo, não sei se você sabe, a tesoura de picote, ela é ótima para a gente cortar tecido se você não tem overlock, porque meio que ela ajuda o tecido a não desfiar. Tá vendo? Se deixa. Eu começo a lembrar de um detalhe, outro, e já vou passando as dicas para vocês. Eu não aguento, porque eu acredito que conhecimento ajuda demais a gente. E eu espero que vocês tenham gostado da explicação de um pouquinho que eu falei aqui dos meus amores, que são as minhas tesourinhas. Bem, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, de indicar as pessoas para virem me acompanhar também, para poder terem mais conhecimento, porque às vezes a gente acha que artesanato, é coisa que qualquer um faz. Concordo com você, qualquer um faz, mas fazer bem feito, precisa um pouco
de tempo para a gente poder trabalhar em cima disso, certo? Todo mundo pode fazer artesanato, mas a gente precisa se dedicar, ter um olhar especial. Às vezes não, eu tô dizendo por mim. Eu comecei com materiais comuns que eu tinha em casa, nada específico. E aí eu fui gostando e fui adquirindo ao longo dos anos os materiais que eu vou usando. Assim como vocês podem ver com as tesouras. Espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha te ajudado. Chama mais gente para vir para cá, para aprender mais comigo. Um beijinho e fique com Deus.